amigos internautas, beleza? Nesta videoaula iremos trabalhar briófitas. Eu sou o professor André Luiz, qualquer dúvida me escreva. Peço para que cadastre no meu canal no YouTube, para ter acesso às demais videoaulas. Então nós iremos usar o termo briófita como uma designação coletiva, sem nenhum valor taxonômico, porque a gente sabe que hoje esse termo se refere, na verdade, a 3 filos, que são as hepatófitas, as anthocerófitas e os musgos. Então, nós iremos deter o nosso conhecimento, a nossa videoaula, nos musgos. Tranquilo? Então, vamos dar uma olhada aí. Ó. Então, aqui nós temos os musgos e as hepáticas. São as briófitas mais conhecidas. Então, as hepáticas possuem esse nome porque elas lembram, olha, um fígado. Né? Dá uma olhada aí. Ó. Então aqui nós temos também os musgos. Ó. Não conseguem atingir grandes alturas. A gente vai ver por que daqui a pouco. Então aqui nós temos os musgos, um local úmido, né, e sombreado. E aqui também, ó. Lembrando que esses musgos, eles também podem ser encontrados em tronco de árvores. Então nós falamos que eles também, que as briófitas também são epífitas. Ou seja, elas utilizam outro organismo, no caso o tronco de uma árvore, para fixar e sobreviver, sem, no entanto, prejudicar este outro organismo, essa árvore. Então aqui nós temos as hepáticas, né? Os musgos. Quais são as principais características das briófitas? Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, ou seja, elas são a transição, né, do ambiente aquático para o terrestre. Lembrando que os seus ancestrais, as algas, né, eram exclusivamente de ambiente aquático. Então, as briófitas são a transição desses ambientes aí. São minúsculas e vivem em ambientes úmidos e sombreados. Não produzem flor, semente nem fruto. Apresentam rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, respectivamente. A epiderme já apresenta uma fina cera impermeabilizante e estômatos. Observem aqui, ó, que bacana. Essas plantas já possuem estômatos, né, que são estruturas que estão relacionadas com as trocas gasosas entre a planta e o meio. São avasculares, ou seja, elas não possuem xileme nem floema, não possuem vasos condutores de seiva. Então é por isso que elas não conseguem atingir grandes alturas. Por quê? Porque a água ela é absorvida pelo rizóide e transportada lentamente de célula a célula. Então, como elas não possuem, galera, presta atenção nisso aqui, isso aqui é importantíssimo. Como elas não possuem esses vasos condutores de seiva, elas têm essa dificuldade de crescer. Por quê? Porque a água e os nutrientes, eles vão passar por difusão, né, no caso os nutrientes, e por osmose. Então, se a célula estiver lá em cima, por exemplo, essa água e esses nutrientes vão chegar com alguma dificuldade, né? Então não tem como uma planta ser muito grande sem uma estrutura responsável por transportar a água e os nutrientes, né? Os sais minerais. E também, no caso, aquele produto que é produzido pela fotossíntese, que é a glicose, né? Então é complicado isso aí. Por isso que não encontramos briófitas grandes. Não apresenta tecidos de sustentação. A ausência dos vasos condutores e dos tecidos não permite que a planta alcance um maior tamanho. Então, isso aqui já foi falado, né? Dependem da água do meio ambiente para a fecundação e possuem gametas flagelados. Então, elas só podem ser encontradas em ambientes úmidos, né? Porque os gametas masculinos, os anterozoides, eles possuem flagelos. Então, eles precisam da água como veículo para conseguir fecundar a oosfera. Então é muito complicado para a planta viver, né, num ambiente seco. Então elas são encontradas em ambientes úmidos e sombreados. Então o gametófita dioica, o que é isso? Tem as plantas que possuem anterozoides, né, anterídeos, e as plantas que possuem o arquegônio, que no caso são plantas femininas. Então tem as plantas masculinas e as plantas femininas. Então vamos dar uma olhada aqui na estrutura de um musgo. Então aqui a gente tem, né, um musgo, né, bem pequeno, ó, e essa é a estrutura do musgo. Ó, que nós temos o gametófito, no caso aqui feminino, né,
E o esporófito? O gametófito é a fase duradoura da planta. Então ela permanece ali. Aquilo que você vê no musgo, normalmente aqui embaixo aqui, ó, aquilo que você vê no musgo, é a fase duradoura, o gametófito. E em cima a gente tem o esporófito, que é 2N. Então o gametófito é N, o esporófito 2N. Então o esporófito vai produzir o quê? Esporos. Gametófito produz gametas e esporófito produz esporos. Vamos dar uma olhada aqui no meu microscópio digital. Vamos dar uma olhada como que é essas estruturas aí. Olha que bacana aí, ó. Então aqui nós temos um musgo, né? Pode observar aí, ó, o musgo. Então aqui nós temos o cauloide, né? Os cauloides e, no caso, filóides, que são as folhinhas, né, do musgo. Observe que bacana essa imagem desse microscópio. Aqui nós temos o rizoide, né, que equivale à raiz da planta. Então este aí é o gametófito da briófita, do musgo, né, que está faltando aqui o esporófito, que fica aqui logo acima. Só que essa planta que eu coletei não está mostrando o esporófito. Então nós temos aí essa plantinha bem bacana aí. Tranquilo? Então vamos continuar. Vamos ver agora o ciclo de vida de um musgo. Então vamos começar aqui, ó, pelo gametófito feminino. Tranquilo? Pela estrutura feminina aí, ó, gametófito e esporófito. Então nesse gametófito feminino nós encontramos o esporófito, que no caso é 2N, né, essa estrutura é 2N. Tranquilo? Lembrando que 2N, os cromossomos estão em pares. N, os cromossomos estão separados. Tranquilo? Dá uma olhadinha aí nas aulas de genética aí e de ciclo celular. Então aqui temos o gametófito com o esporófito. Aqui é a haste do esporófito e aqui o pé, onde vai fixar o esporófito no gametófito. Aqui em cima a gente tem a cápsula do esporófito. Então, dentro dessa cápsula vai acontecer o quê? A meiose reducional. Então acontece a meiose, ou seja, os cromossomos que estão em pares vão segregar, vão separar. Tranquilo? Então, dentro da cápsula acontece a meiose, essa cápsula abre e libera os esporos no ambiente, que caem no substrato, né, e vão originar os protonemas. Então, os protonemas equivale ao gametófito, né? Bem jovem, bem pequenininho aí. É como se fosse o gametófito, entre aspas, bebezinho. Tranquilo? Então, esses esporos vão germinar, né? Vão cair no solo e vão formar os protonemas. Alguns irão formar o gametófito masculino, outros irão formar o gametófito feminino. Então, lá no gametófito masculino, no ápice ali, ó, do gametófito masculino, nós encontramos os anterídeos, né, o anterídeo. E esse anterídeo que vai produzir o quê? Os anterozoides, que são as células sexuais dessa planta. São os gametas masculinos, os anterozoides. Observem que esses anterozoides possuem flagelos, né, para auxiliar na locomoção na água. Então aqui também nós temos o gametófito feminino. E no ápice desse gametófito nós encontramos o arquegônio, né, o arquegônio. E nesse arquegônio nós temos lá dentro dele a oosfera, que é o gameta feminino. Então gameta masculino, anterozoide. Gameta feminino, oosfera. Então, por exemplo, quando chove, essas gotículas de água, ao cair, né, sobre os musgos, vai inundar aquela região ali, aquele espaço ali onde estão os musgos. Então, esses anterozoides vão aproveitar a água e vão locomover, né, vão nadar ali, né, na água e vão encontrar o arquegônio feminino. E lá dentro vão encontrar a oosfera. Então, quando o anterozoide entra no arquegônio, ele encontra a oosfera, ocorre então a fecundação, que vai formar o zigoto, que a partir de agora é 2N. Então, N, anterozoides, N, oosfera N, se juntam, fecundam, né? Formam o zigoto, que é 2N. Lembrem que esse zigoto está dentro do arquegônio, aqui em cima, né, do gametófito feminino. Então, ele não sai, ele é fixo, ele fica ali.
no arquegônio feminino. Quem vai se movimentar é os anterozoides, que são os gametas masculinos. Então esse zigoto fica ali no arquegônio e começa a desenvolver. Vai desenvolvendo, formando então o esporófito jovem, que também é 2N. Esse esporófito jovem continua o seu desenvolvimento e daí a pouco formou-se então o gametófito feminino com o esporófito no seu ápice aí. O esporófito 2N, o gametófito N. Então daí para frente vai ocorrer novamente esse ciclo. Tranquilo? Então beleza. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, me escreva. Um abraço a todos vocês.